As queimadas que atingem a floresta amazônica impactam diretamente a qualidade do ar de Manaus, que voltou a ter um dia muito cinza com a cidade tomada por uma fumada tóxica. Manaus voltou a ficar coberta por uma nuvem tóxica de fumaça. A capital do Amazonas sofre com os reflexos dos incêndios que consomem a floresta amazônica. Como amazonense, lamento que as formas como a gente tem combatido ainda sejam poucas, insuficientes para o tamanho de degradação que esses últimos anos foram possibilitando que a gente chegasse num patamar tão agravado das queimadas. A gente quer a nossa população viva, de pé, assim como a nossa floresta também. Atrapalha sim, né? Porque uma grande quantidade de pessoas não consegue sair de casa para ir resolver os seus assuntos, suas atividades, devido à grande quantidade de fumaça que a gente está registrando hoje, mais uma vez aqui na nossa cidade, né? De acordo com o Índice Mundial de Qualidade do Ar, os níveis registrados em Manaus estão entre os piores do mundo. Castigado há semanas por incêndios fora de controle, o Pantanal brasileiro registra mais de 2.000 focos de queimadas neste mês de novembro. A vida selvagem na região se encontra ameaçada pelo fogo incessante. Nuvens gigantes de fumaça sobem de uma floresta carbonizada. Os incêndios fora de controle castigam o Pantanal brasileiro, a maior área úmida do mundo. A região é atingida pelo fogo há várias semanas. Os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, detectaram mais de 2.250 focos de queimadas entre os dias 1º e 12 de novembro, 11 vezes mais do que em todo o mês de novembro de 2022. Situado no estado de Mato Grosso, o Parque Encontro das Águas, que possui a maior concentração de onças pintadas do mundo, já teve mais de 30% da superfície devastada. Especialistas afirmam que a principal responsável pelo incêndio no Pantanal é a ação humana. Mas uma seca excepcional contribuiu para agravar o problema. A maior parte dos incêndios florestais se iniciam pela mão do homem, né? A gente pode afirmar que 98%, 99% dos incêndios são antropogênicos e o restante são causas naturais. O que aconteceu esse ano aqui no Parque Estadual Encontro das Águas foi descarga atmosférica, foram raios, né? E se iniciam incêndios. E a situação que a gente está encontrando aqui é de total fora de controle os incêndios. Tem um foco muito grande que está consumindo o Parque Estadual Encontro das Águas já faz mais de um mês e ele já tomou proporções para o Pantanal Sul e está completamente fora de controle. E ele está vindo de encontro com outro foco maior ainda vindo da região do Parque Nacional em direção à Transpantaneira. E esses dois focos tendem a se encontrar em breve. A fauna sofre danos irreparáveis e imagens de animais mortos se tornaram comuns. Voluntários correm contra o tempo para tentar salvar a vida selvagem. Nós estamos fazendo uma busca ativa, por animais vivos, vítimas do fogo, e nós encontramos aqui um ouriço e ele não tem sinal de queimadura. Então, provavelmente, esse animal morreu com a inalação da fumaça proveniente dos fogos. Segundo a ONG WWF, o Pantanal é o lar de 656 espécies de aves, 159 mamíferos, 325 peixes, 98 répteis, 53 anfíbios e de mais de 3.500 espécies de plantas. A região se estende por uma área de mais de 170 mil quilômetros quadrados, ao sul da Amazônia, nos territórios de Brasil, Bolívia e Paraguai. E o clima desfavorável e a queda na produção nacional estão fazendo o preço do trigo disparar no Brasil. Os preços do trigo têm avançado de forma expressiva no Brasil. Segundo pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, o impulso vem de estimativas evidenciando os danos do clima desfavorável sobre a qualidade e a produção de safra nacional. A situação é crônica. Em muitos casos, a baixa qualidade do trigo deve impossibilitar o uso do cereal para a produção de farinhas.
De acordo com a Conab, a nova safra de trigo no Brasil deve somar 9,63 milhões de toneladas, queda de 7,9% em comparação com o apontado em setembro, e 8,7% abaixo do recorde da temporada passada, de 10,55 milhões de toneladas. Isso é observado mesmo com a área com trigo no Brasil tendo aumentado 12,1% frente à da temporada anterior, para 3,46 milhões de hectares. Se o cenário continuar desfavorável, o pãozinho nosso de cada dia vai subir de preço. A vida do brasileiro não anda nada fácil depois do calor histórico. Estão previstas grandes tempestades para este final de semana em diversos estados do país. Nosso meteorologista, ou melhor, nosso comentarista, Ney Gonçalves Dias, faz um alerta agora. Vamos acompanhar. São Paulo poderá ter de 60 a 80 ventos de 60 a 80 quilômetros, podendo chegar a 100 quilômetros, como aconteceu na semana passada no aeroporto de Congonhas. O vendaval previsto para este fim de semana, determinou providências do governo do estado, que criou um gabinete de crise. O prefeito andou comprando bonés para distribuir no centro da cidade pelo dobro do preço. Ponto. O negócio é o seguinte: do Oiapoque ao Chuí, o El Niño vai agravar, não só agora, mas principalmente vai agravar o clima, tornar o clima extremo no Brasil no mês de dezembro. Os senhores terem uma ideia, o fogo já consumiu cerca de 1 milhão de hectares no Pantanal. O que pode acontecer em dezembro é o seguinte: continuação da seca no norte do país. Da região sul e da região sudeste, chuvas, como tem acontecido desde novembro. E algumas alterações em alguns outros estados da federação. O clima continua regendo não só o humor, mas a vida das pessoas em todo o país. Onde não chove, tem seca. Onde chove, não tem seca, mas chove muito. E assim o país vai caminhando. Inicialmente para este fim de semana, preocupação em São Paulo em 7 estados, com o vendaval que deve acontecer de hoje até o próximo domingo. E daqui a pouco, Israel afirma ter encontrado 2 corpos de reféns do Hamas perto de um hospital em Gaza. E os argentinos vão às urnas. Candidato de extrema-direita, Javier Milei, e ministro do atual governo, Sérgio Massa, estão empatados tecnicamente, segundo as pesquisas eleitorais. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Fique com a gente.